Vamos hoje junto com o mundo de uma imaginação de uma garota de apenas 12 anos que deixou de acreditar em amigos imaginários, porém, mesmo assim, continuou vendo eles. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa imaginação de amigos imaginários, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Amigos Imaginários lançou no cinema esse ano de 2024 e vai nos levar a acompanhar uma personagem chamada Bia. Bia é uma adolescente, ou melhor, ainda uma criança de 12 anos que teve que crescer rápido demais, pois acabou perdendo sua mãe quando ainda era criança e seu pai vivia um bom tempo no hospital, já que deveria fazer uma cirurgia complicada. A vida dela muda quando ela conhece seu vizinho Cal e seus amigos um tanto diferentes. Gente, esse filme literalmente é aquela questão de falar sobre nossos amigos imaginários, quando nós éramos crianças e tínhamos aquela amizade, aquele ser que criávamos e brincávamos junto. Tecnicamente, pelo que eu entendi, tá? Eu não estou afirmando isso, mas pelo que eu entendi, a ideia desse filme era meio que se basear ou dar uma ideia de relembrar, recordar aquela típica tirinha que nós estamos acostumados que cai normalmente em vestibular, que é Calvin e Harold, eu acho que é esse o nome do tigre. E a ideia era justamente isso, em que nós temos o nosso personagem, o Calvin, que tinha como seu maior amigo, um amigo imaginário que era o tigre. A Bea, como ela se chama, é basicamente a mesma coisa, só que ela tem 12 anos e ela já não age mais como uma criança. Ela, apesar de ter 12 anos, ela já tem uma maturidade muito maior, justamente porque ela teve que amadurecer mais rápido. Pela questão de ter perdido sua mãe, que no filme, pelo que eu entendi, ela morreu com câncer, e pelo seu pai estar a todo um instante no hospital, justamente porque ele deveria fazer uma cirurgia bem complicada. O que dá a entender, gente, é um spoiler também, mas o que dá a entender é que ele iria fazer uma cirurgia no coração. Gente, o que é interessante nesse filme é essa questão de que, assim, a gente começa a acompanhar a Bea contando que, desde criança, a mãe dela sempre pediu pra ela contar histórias. Então é interessante essa questão de incentivar a imaginação da criança. Então a Bea tinha milhões e milhões de criações na mente, milhões e milhões de histórias, e a mãe dela sempre adorava isso nela. E o pai também. Mas quando ela perdeu a mãe, toda a questão que começou a passar com o pai, ela acabou deixando de viver esse mundo de imaginação e se focar mais na realidade. Por um lado, se a gente for pensar, meio que dá a entender esse filme que nós estamos acompanhando uma pessoa, uma criança que está saindo bem daquele mundo infantil e está começando a entrar na adolescência. Então é esse contexto. Porém, o pai dela sempre demonstrou para ela que ela não deveria viver a vida inteira dela dentro do hospital e deixar a imaginação dela fluir. Então é interessante esse contexto, como eles construíram essa parte da história. Tudo muda na vida dela quando, primeiro, ela volta a morar na cidade natal dela, junto com a avó dela, e segundo, ela conhece o seu vizinho Cal. Cal era um adulto um tanto estranho, porque basicamente ou teoricamente ele tinha amigos diferentes, que nem todos podiam ver, que eram amigos imaginários. E ele tinha como ideia ajudar esses amigos imaginários que estavam sempre com ele a encontrar novas crianças, pois as antigas crianças deles haviam crescido. Então é basicamente aquilo que eles haviam perdido a criança que criou eles. Então é interessante isso. E tecnicamente a única que podia enxergar eles era a Bea. Eu acho que a ideia do contexto de fazer a Bea enxergar era o fato de que, apesar de ela
tentar a todo instante amadurecer, ela ainda tinha aquele toque de criança. Por quê? Ela tinha apenas 12 anos. Então ainda ela vivia naquele mundo de criança, mas também estava entrando naquele mundo de adolescente. Então ela existia meio que um equilíbrio nessa balança, né? Entre parênteses, gente. Então ela era a única capaz de ajudar o Cal, porque ninguém conseguia mais enxergar esses amigos imaginários, e se ele fosse pedir ajuda para alguém, as pessoas achavam estranhos. Até mesmo o fato de que nós vemos cenas do filme em que a Bea tá conversando com um desses amigos imaginários e depois se foca num adulto e ele simplesmente vê ela conversando sozinha. Dá aquela ideia de que, meu Deus, a pessoa é maluca. Então é interessante esse mundo que eles criaram nessa história. Porém, gente, esse filme lembra muito uma animação que está na Netflix. Gente, eu não tô dizendo que é plágio, mas o contexto da história é basicamente a mesma. Nós temos amigos imaginários que perderam as suas crianças e estão tentando achar novas crianças. E o filme O Imaginário é basicamente a mesma coisa. Nós temos a nossa protagonista, que ela tem uma imaginação incrível, como era o caso da Bea quando ela era mais nova, e acaba sofrendo um acidente e o amigo imaginário dela fica sem rumo. Então a gente, basicamente, no meu ponto de vista, esses dois filmes têm um contexto muito parecido. O que distorce o imaginário de Amigos Imaginários é a questão do contexto final da história. No filme O Imaginário, eles dão foco que somente crianças podem ter amigos imaginários, enquanto adultos não podem. Já no filme Amigos Imaginários, eles já vão num contexto diferente, porque não significa que a criança cresceu e ela não deixou de ter uma imaginação, gente. Eu achei interessante esse contexto. Eu acho que o filme quis mostrar isso, não sei. Mas a minha ideia é essa, aquela questão de que, por mais que você cresça, você se torne um adulto, as preocupações são diferentes, isso a gente entende. Não significa que você não possa, às vezes, voltar a ter aquela imaginação de criança, a viver num mundo de imaginação, entende, gente? Então eu acho que é isso que esse filme nos mostra, mostrando pela própria Bea isso, porque quando ela começa a enxergar esses amigos imaginários e tudo, e ela vira e fala pro Cal que ela aceita ajudar ele, ela pergunta: se eu conseguir te ajudar, isso tudo vai parar? Então, assim, ele vira e fala que sim, realmente ela consegue ajudar, e ela vai enxergando que não significa que a pessoa cresceu, que ela vai deixar de ter uma imaginação fértil. Ela pode continuar sim tendo um amigo imaginário, ok? Que muitas vezes vai parecer até maluco a pessoa falando sozinha, mas é aquela questão de incentivar ainda a criatividade, por mais a idade que você tenha. Nós vemos isso até com a questão do próprio pai dela, que por mais toda a situação em que ele está passando, que ele está no hospital, ele ainda continua daquela questão de ter uma imaginação muito fértil, ser uma pessoa alegre, querendo que a Bea voltasse a ser exatamente como era quando criança. Então, assim, eu achei interessante esse contexto desse filme. Sim, não é um roteiro extremamente elaborado, é um roteiro muito parecido, como eu disse, com o filme O Imaginário, mas eu não tô dizendo que é plágio, mas o contexto da história é magnífico. Eu acho que bate um ponto muito bacana. Essa questão não significa que você cresceu, que você agora tem que esquecer todo aquele mundo que um dia você já viveu quando era criança, que você tem que deixar aquela criança que você tem interior morrer, não existe mais. Eu acho que é isso que esse filme quer mostrar. Então, assim, gente, é muito interessante o desenvolvimento. Como eu disse, não é um grande, nossa, é maravilhoso o roteiro com todo o desenvolvimento. Não, é divertido. É literalmente um filme pra criança, pra assistir com toda a família. E mais interessante é realmente o desfecho final da história. Se você já assistiu, por favor, não conte o desfecho final, mas é uma coisa interessante o desfecho final que essa história nos entrega. Realmente, eu não vou negar, lembra muito mesmo a história de Calvin e Harold, com algumas coisas diferentes, mostrando
talvez até daquela mudança de quando nós somos crianças, nós começamos a deixar de acreditar em certas coisas e ter um foco diferente. Minha nota de 0 a 5 para Amigo Imaginário, eu gostei. Pra mim é um 4, tá, gente? Pra outra pessoa pode ser, não é tudo isso. Mas eu achei interessante nesse contexto, como eu disse. Repito novamente, não é um roteiro grandioso, é uma das coisas, assim, que não faz ser um 5. Mas a questão do que o filme trabalhou, no meu ponto de vista, mostrar aquela questão de que você ainda pode relembrar os seus momentos de criança, relembrar os seus amigos imaginários, mesmo crescendo, vivenciar aquilo. Não deixar aquela criança que você tem interior morrer. Eu acho que por isso essa questão do 4. Se você ainda não assistiu, dá uma chance, se eu não me engano, eu acho que é do Telecine, tá, gente? Eu acho que tem na Paramount, porque é o filme da Paramount. Eu acho que deve estar passando no Telecine e tem pra alugar na Amazon. E eu posso dizer pra vocês, assistam e tirem a conclusão de vocês e façam também vocês relembrarem daqueles momentos quando eram crianças e tinham o seu amigo imaginário. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Amigos Imaginários, o que você achou? Se fez você relembrar da época que você tinha amigos imaginários ou não, Nathalie? Eu não gostei tanto do filme, ou sim, Nathalie, me fez lembrar principalmente daquele filme da Netflix que é O Imaginário. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!